Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Alan e o jogo de hoje é mais um daquela linha de jogos que eu já deveria ter falado há muito tempo, que eu sempre cito, sempre comento, mas nunca gravo. Uma pequena observação no último episódio, que foi sobre o Castles of Burgundy, algumas pessoas notaram, né? Tipo, pô, mas você citou que nunca tinha falado sobre o jogo, quando na verdade eu já havia falado sobre ele lá no episódio 23 ou 27. E eu confesso, eu não lembrava. Foram 2 anos atrás, então... Enfim, passou coisa de gente velha. O jogo de hoje é um jogo que eu considero assim essencial em qualquer coleção em que a pessoa goste de worker placement, né, e um euro clássico na essência. Eu o considero o worker placement número 1. Até hoje eu ainda não encontrei nada melhor que ele, tá? Tem coisas com mecânicas diferentes, inovadoras e tal, mas um jogo tão justinho, tão amarrado, eu ainda não joguei. O jogo de hoje é o Kylos, ou Keilu, não sei como é que se pronuncia o nome desse jogo. Kylos é do William Attia. O William Attia também ele é famoso pelo Spyrium, que é um jogo que saiu após esse aqui e que não teve a mesma repercussão. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo. Kylos é um jogo de worker placement com pouquíssimos componentes, tá? São esses aqui, dá até pra colocar tudo numa única caixinha, né? Esses componentes aqui são as peças de cada jogador, aqui os recursos do jogo, moedas, e aqui os tiles do jogo, que são as construções que eu vou mostrar um pouquinho. O que você tem no jogo? Né? Você tem esses componentes aí, e esse mapa que é uma das coisas mais medonhas da história. Tá? Esse mapa é feio que dói. Tá? Então acho que dá pra ver aí, desculpa se está um pouco escuro, vou mudar um pouquinho aqui. Peraí, vamos melhorar a iluminação aqui, a iluminação do estúdio. Acho que agora ficou melhor, né? Então galera, ó, o Kylos tem esse mapa, tá? E qual é o objetivo do jogo? Você vai ter o castelo aqui na parte principal e o objetivo é ir desenvolvendo o vilarejo que vem abaixo para a construção do castelo. O jogo é dividido em 3 fases na sua essência, tá? Que são aqui, ó. Vamos dobrar para ficar mais fácil. Você vai contar o jogo pela construção da base do castelo. Então você vai ter lá primeiro a fundação do castelo, depois as muralhas e depois as torres, né? Então a fundação, que ela é muito importante, ela tem poucos espaços, as muralhas têm um pouco mais de espaço e as torres têm muito espaço. Porém, elas pontuam de maneira bem diferente no endgame, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você vai fazer 5 pontos para cada contribuição que você fez, 4 pontos, 3 pontos. Faz até sentido, né? Porque a fundação do castelo é a coisa mais importante. Aqui nós temos o castelo, né, bem tosco. Aqui nós temos os favores, a trilha de favores reais, né, o que faz cada um, os avanços que você tem no jogo. E aqui a continuação do mapa, né, que é o vilarejo descendo. Qual é a ideia do jogo? No Kylos, todos os componentes ficam abertos desde o princípio. Então assim, não tem sorte esse jogo. Esse jogo ele tem 0,0 sorte, tá? E tudo que tem no jogo está aberto desde o princípio. Então o objetivo é você ir construindo esses edifícios, né, construções. Você tem lá os que são de pedra, né, que são os de cor cinza. Você tem os do tipo verde, né, que são as casas que te vão gerar um aluguel, que elas são também a base para você fazer os especiais no final do jogo, que são os bônus, que são de cor azul. Pode ver que a arte do jogo é bem tosquinha. Aí você tem os básicos do início do jogo, que são os rosas, que eu vou falar sobre eles também. E depois você vai ter os de madeira, que são esses de fundo meio marrom, meio bege, uma cor meio esquisita. Então qual é a ideia do jogo? Quando você joga o Kylos, você vai ter um setup inicial no jogo, né, que é você colocar os edifícios rosas. Vamos colocar eles aqui. Eu tenho que deixar isso aqui aberto para falar sobre esse jogo. Tá? Você vai colocar eles aqui, onde está printado aqui no mapa, inclusive. Tá? E eles podem sair no decorrer do jogo quando você vai colocar os edifícios de aluguel, que servem de pré-requisito para você colocar os edifícios especiais. Tá? Mas não precisa necessariamente. Então, por exemplo, toda vez que você tirar um edifício base, você vai colocar um edifício de aluguel em cima. E os edifícios especiais para o jogo, que é o que realmente determina o vencedor da partida nesse jogo, que faz muita diferença, eles vão ficar no decorrer da trilha. Tá? Então o que a gente faz aqui? Né? O Kylos ele é tudo resolvido de cima para baixo. Tá? Então tudo vai acontecendo nessa ordem. Então você vai ter lá a primeira ação do portão,
depois a ação de coleta, depois a ação do Bailiff, eu nunca lembro quem é o Bailiff, que é o Provost, eu chamo de o Sacana e o Sacaninha. Depois você vai ter aqui a área de justas, né, que é para você fazer uma média no torneio aqui, para puxar o saco do rei um pouquinho. Aí você tem aqui a parte dos estábulos, que é para mexer na ordem do turno, que está printada aqui. Você tem a parte da hospedaria, que é para você pagar com um custo fixo de 1 as construções. E depois você vai ter a ordem da ponte aqui, né, que é para você influenciar o cara que manda nas ações. Quando esse camarada está aqui no jogo, que é uma pecinha branca, tudo dele para trás é funcional. Tudo dele para frente não funciona. E eles dois, eles contam o endgame do jogo também. Então, toda vez que ele tiver 2 espaços à frente, né, ou mais, do Provost, ele vai andar 2. Quando ele estiver um só ou para trás, ele anda somente 1. Então é uma maneira de você acelerar o final do jogo ou ir retardando ele aos poucos. Tá? Então o jogo ele é muito assim, você vai coletar coisas, né, coletar recursos, que vão de madeira, pedra, tecido, comida, para ir construindo, para você ir colocando as suas construções aqui. E você tem umas que já são printadas no jogo aqui. Né? Então essa aqui, por exemplo, ela é fixa, essa aqui ela também é fixa, aqui é a mina de ouro, que também é fixa e só. Tá? Então a ideia do jogo o que é? Né? Não precisa nem ficar mostrando muito o mapa, porque o legal do Kalos é você falar sobre ele. Ele é um jogo que você está vendo o tempo todo o que cada um está fazendo e todo mundo está vendo o que você está fazendo. Então ele é um jogo de leitura. Quando você vê as construções do cara e os recursos, porque é tudo aberto na mesa, você não pode esconder suas coisas, dá para meio que prever, o cara vai tentar construir isso, o cara vai construir aquilo. E como você vai colocando as coisas na ordem, elas vão resolvendo, então vai agir o cara que colocou aqui, depois aqui, assim por diante. Mas qual é o X do jogo? O Bailiff e o Provost, cara, o que dá de frustração com esses dois é terrível, por quê? Eu já vi gente que se atrasar no jogo propositalmente para prejudicar o cara que está usando edifícios mais fortes da movimentação deles. E tem uma ação deles no jogo que você pode movimentá-la até 3 espaços para frente ou para trás. Então, dependendo de onde eles estão, eles vão travar as ações ou liberar elas. Sensacional. Esse jogo, ele tem uma média aí de 2 até 2 horas e meia de jogo, tá? Às vezes até mais, dependendo do grupo. Ele vai de 2 a 5 jogadores. Eu confesso que ele, pra mim, só é jogável do número de 2 a 4 jogadores. Eu prefiro jogar ele de 2 ou 3, tá? De 2 jogadores eu acho ele um dos melhores jogos de 2 jogadores já feitos até hoje. De 3 jogadores eu acho ele muito justinho, assim, bem certinho, funciona que é uma maravilha. E 4 jogadores ele fica apertado. Com 5 jogadores, pra mim ele não funciona. O jogo simplesmente não funciona. Você não desenvolve o jogo, tá? Você não consegue desenvolver no jogo. Ele já é um jogo antiguinho, né? Essa caixa que eu apresentei, ela é a 2ª edição. A primeira caixa era bem feia, tá? E o tabuleiro conseguia ser mais feio do que isso aqui já é horrível. Mas assim, ele é um jogo tão bom para quem gosta assim, de coisas exatas, zero sorte, leitura de mesa e planejamento a longo prazo, porque dá para se planejar nesse jogo muito bem, tá? Que ele, cara, ele é sensacional. É até difícil falar sobre ele. É difícil você falar de uma maneira, como é que eu posso falar? Não fanboy, né? Tipo, desligar o fanboy, porque o jogo, lógico que tem defeitos, né? Os componentes dele são simplistas, a arte é feia, é medonha, os tiles dá medo isso aqui, entendeu? Mas ele, assim, ele é um jogo que ele tem uma história muito legal, porque além dele ser muito bom, ele teve várias versões, né? Então ele teve a primeira edição, teve essa segunda, depois ele teve a Special Edition, que é linda de morrer, o tabuleiro é completamente diferente, ele parece uma arte medieval, os tiles foram todos refeitos, baseado nessa mesma ideia, sabe, de uma arte meio renascentista, meio medievalzona, assim, muito lindo. Esse jogo raríssimo de achar, hoje em dia acho que nem vende mais, se você achar, você vai achar por uma pequena fortuna. Eu cheguei a ver algumas cópias no Brasil, tive a oportunidade de comprar um na época, mas acabei vacilando, enfim, perdi. Depois ele teve uma outra versão dele, que é o Kalos Magna Carta, que é o mesmo jogo, feito para uma versão card game. Se você não conseguir achar o Kalos, né, ou se você achar o Kalos muito caro, e você achar um Kalos Magna Carta por um bom preço, vale a pena comprar. Assim, é uma boa transcrição do jogo para o formato carta. Mais ou menos o que fizeram com o Castles of Burgundy, o card game. Eu comprei, inclusive ele logo vai estar nos vídeos aí para vocês analisarem, né? Porque o Burgundy logo sai pela Grow.
mas tem o card game também que saiu há pouco tempo, então ele é uma boa versão do Castles of Burgundy e shorter, né? Assim, mais curtinha, mais rápido, mais gostoso de jogar. Não que o Castles não seja, eu acho ele outro essencial. E o Kairos Magna Carta tem a mesma característica, ele joga mais rápido do que o Kairos normal. Tá? Então o Kairos, assim, ele é um jogo zero sorte, é um jogo para quem gosta de Eurogame pesado, travado, não é que as mecânicas são complexas, não é isso, mas o planejamento dele tem que ser muito bem feito e ele não tem espaço para erro. Errou, cara, tu vai dar com a cabeça na parede o jogo inteiro. É dificílimo correr atrás do prejuízo nesse jogo. Então você tem que jogar prestando atenção em tudo, o tempo todo, e principalmente no que os seus adversários estão fazendo. Tá? Então eu não acredito que esse jogo vá sair um dia no Brasil. Tá? E vou ser sincero, esse jogo ele é um jogo facílimo de fazer print and play dele. Você encontra o manual, aliás, manual não, o mapa, tudo quanto é canto na internet, mega fácil de fazer ele, tá? 4 folhas A4, é o tamanho exato de uma A4 também, por coincidência. Tá? Então você imprime lá, printa, os componentes são super simples de fazer. Não sou a favor de print and play de jogo publicado, tá? Mas acho que quando o jogo é muito raro ou demasiadamente caro, as pessoas não têm acesso, e é só para o seu uso, não vou ser hipócrita. Acho que não tem problema quanto a isso. Gostaria de ver ele publicado aqui pelo Brasil numa empresa tipo a Lodofy, que é uma empresa seríssima, e o Parma, né, o Rafael, ele prioriza o lance dos componentes, né, top, então tenho certeza que ele iria lançar isso aqui com componentes de madeira, acho muito bacana sair isso por ele. A Fanbox também, acho que poderia lançar esse jogo, a Vanessa ama Kylos, já conversei com ela mais de uma vez sobre isso. Então acho que ele é um jogo que deveria sair no Brasil, mas que dificilmente vai sair. Entendeu? Porque eu acho que ele não tem um apelo muito grande. E da mesma maneira que ele tem pessoas que amam o jogo como eu, ele tem os seus detratores na mesma quantidade. Eu conheço gente que não gosta do jogo, que acha o jogo cansativo, acha o jogo chato, que até gerou uma piada aqui um tempo atrás, que o Luquita do Meeple Manix comentou isso, aí no vídeo seguinte, acho que um dia ou dois eu já gravei, jogo chato, tedioso, seu passado, inclusive Luquita, grande abraço. Então assim, da mesma maneira que tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, ele divide muitas opiniões, ele não é unanimidade. Então acho que esse jogo difícil ver em terras brasileiras. Então pessoal, era isso. Queria falar sobre o Kairos, que é um jogo que já deveria ter falado há muito tempo. Tá? A minha dica para você, se você ver ele um dia vendendo por um preço que você acha justo e você gosta de euro pesado, trincado, amarradão, compre. Não pense duas vezes. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Aquele abraço.